Nascido do esporte das corridas. Ele é poderoso, surpreendentemente rápido e também o descendente de várias lendas. Levando um nome que é sinônimo de velocidade, essa lenda automotiva voltou rapidamente às estradas como se fosse um foguete. É isso mesmo, McLaren. A McLaren MP4 12C é o primeiro carro projetado e inteiramente produzido pela McLaren desde que o revolucionário McLaren F1 foi introduzido em 1992. E esse lançamento deixa uma pergunta: por que eles demoraram tanto? Anthony Sheriff, da McLaren, explica as conquistas tecnológicas do 12C. Bom, a McLaren 12C é um dos carros esportivos mais inovadores no mercado. E não é porque usamos um conceito inovador, mas pelo fato de existir uma tecnologia real nesse carro. A McLaren Automotive foi criada como uma ramificação da bem-sucedida equipe de corridas McLaren, que foi fundada na Nova Zelândia pela lenda das corridas Bruce McLaren em 1963 e que também dominou a Fórmula 1 durante décadas. Desde 1966, ganhamos uma em cada 4 corridas que participamos. Agora, não se pode vencer uma a cada 4 corridas utilizando a tecnologia tradicional. Você só consegue isso quando tem a melhor tecnologia usada pela Fórmula 1. A tecnologia inovadora é o resultado direto de uma brilhante engenharia que deixa sua marca em todas as curvas, partes, processos e acessórios. O Boys Toys dá uma freada brusca na porta da frente do revolucionário Centro de Produção e Tecnologia em Woking, Inglaterra. É aqui que o legendário grupo quebra as barreiras da tecnologia automotiva, reunindo o que muitos consideram a mais sofisticada equipe de engenharia a habitar o planeta. O Boys Toys discutiu o processo de criação com Frank Stephenson, da McLaren. Esse carro não foi projetado para ser lindo, completamente chocante e sensual em sua estética, mas foi feito para ter mais eficiência. O que nós estamos desenvolvendo, juntamente às linhas de agora, é algo chamado de o uso da ciência do biomimetismo, que no futuro poderá ser visto pelo desenvolvimento de um projeto sensato, que praticamente usa a evolução como inspiração. O MP4 foi desenvolvido por Frank Stephenson e, como seu antecessor, o F1, também utiliza um chassi de fibra de carbono que é muito forte, mas também muito leve, o que permite ir a altas velocidades e ter um bom desempenho. Mas esse chassi está anos-luz à frente do usado na Fórmula 1, ou nesse caso, muito à frente de qualquer chassi encontrado atualmente. O que ele te traz é uma incrível leveza, incrível rigidez de torção, e ele também te traz uma incrível segurança. O chassi do MP4 é como se fosse uma banheira de uma peça de fibra de carbono que é produzido sem nenhum encaixe. Chamado de Carbon Monocell, o tecnológico chassi superleve pode ser produzido em somente 4 horas. Por outro lado, o chassi do F1 demorou aproximadamente 3.000 horas para ser feito. Mas os avanços não terminam por aí. O elemento seguinte nessa evolução dos supercarros é o monstruoso motor V8 M838T biturbo, que produz absurdos 618 cavalos de potência. Nós queríamos um carro que acelerasse muito rápido, mas também queríamos um carro altamente eficiente, então escolhemos um motor menor, um V8 biturbo com uma capacidade pequena de 3,8 litros e que utiliza uma imensa quantidade de tecnologias para a corrida. Seu desempenho nunca foi alcançado nesse segmento. Combinado com o chassi monocell, esse poderoso motor leva o MP4 à velocidade máxima de 331 km por hora e pode fazê-lo ir de 0 a 95 em impressionantes 2,9 segundos. A impressionante caixa de câmbio de embreagem dupla da McLaren foi chamada de Precock e permite que os motoristas mudem as marchas com um simples toque nas borboletas. E se você estiver correndo a 320 km por hora e esqueceu que vai precisar frear, não há por que se preocupar. O MP4 pode parar rapidamente com seu sistema intuitivo de freios e manobras, que aplica seleções distintas de freio de acordo com o tipo de terreno. Sob condições extremas de frenagem, o MP4 utiliza de um aerofólio para frenagem que se levanta automaticamente e produz uma força descendente no eixo traseiro, fazendo com que os pneus fiquem firmes. O controle proativo de chassi, ou CPC, da McLaren, é um sistema que utiliza uma combinação de amortecedores hidráulicos e acumuladores carregados de nitrogênio
que mantém o carro estável em curvas e altamente confortável nas saídas. Talvez a mais apreciada característica interativa do MP4 seja a possibilidade de escolher 3 tipos de chassi. Os engenheiros procuraram maximizar o desempenho e o prazer e incluíram diferentes características de pilotagem no MP4. No modo normal, a pilotagem é sutil e suave. No modo esportivo, a já incrível pilotagem e desempenho são aumentados. E, finalmente, no modo pista, que não foi feito para os fracos, a força G é para aqueles que procuram ter experiências com muita adrenalina. O Boys Toys viajou até a famosa cidade de Pebble Beach para conferir as conquistas antigas e atuais do mundo dos automóveis. É aqui que a história foi escrita enquanto a McLaren revelou suas últimas inovações quando mostrou o MP4 12C ao público. Apreciadores de automóveis e multidões emocionadas assistiram ao lançamento do 12C com a capota retrátil. O problema com conversíveis é que quando são feitos de alumínio ou de aço e tem seu teto retirado, a força de sua estrutura é perdida pelo fato da rigidez de torção depender do teto. Mas no 12C, com o seu chassi simples de fibra de carbono, que é feito como nos carros de Fórmula 1 e nos nossos carros de Fórmula 1, como você deve ter percebido, não existe um teto porque ele é substituído pela rigidez do chassi de fibra de carbono em forma de banheira. Nós vamos chamá-lo de monóculo. E ele tem tanta rigidez de torção que você não perde nada na rigidez do nosso conversível quando comparado ao coupé. A equipe de projetistas e engenheiros se empenhou em produzir um conversível que mantivesse as características e desempenho do MP4 12C. E foi exatamente o que eles fizeram. Esse modelo chega à velocidade máxima de 331 km por hora e pode chegar à velocidade de 314 km por hora com teto aberto. Por outro lado, o carro mantém as capacidades de desempenho e manobra do coupé e inclusive possui portas de edro únicas que, quando abertas, ficam parecidas com um inseto alienígena de asas abertas. O 12C Spider custa a bagatela de $268 mil, um preço modesto para um supercarro tão impressionante. O MP4 12C e seu companheiro Spider Roadster são nada menos que obras de arte. Então, talvez a espera de 20 anos tenha valido muito a pena. Durante o decorrer de décadas, a tecnologia deixou todos os nossos objetos cotidianos menores, mais rápidos e mais eficientes. A engenharia avançada e a tecnologia de ponta mudaram o nosso dia a dia. Mas devemos considerar o local onde muitos passam a maior quantidade de tempo: a estação de trabalho. Esqueça dos escritórios como os conhecemos. Cubículos e a antiga mesa retangular receberam uma transformação de $50 mil em projeto e tecnologia. O Boys Toys encontrou o futuro das estações de trabalho na charmosa Quebec City, no Canadá. Diretamente vinda de um tipo de filme futurista, a Emperor 1510 da MWE Labs é um ambiente de trabalho que foi projetado para atingir a eficiência máxima. O projetista e CEO Martin Carpentier conta ao Boys Toys sobre sua inspiração para a Emperor 1510. O Emperor 1510 é um ambiente de trabalho que é projetado ergonomicamente para maximizar o conforto e a produtividade enquanto se trabalha por muitas horas em frente ao computador. O conceito era simples: criar a estação pessoal de trabalho perfeita que usasse da tecnologia do século XXI. O projeto original surgiu do cansaço de trabalhar em uma mesa tradicional e bagunçada, como nós conhecemos, com monitores para todos os lados. Então a ideia foi combinar todas as suas partes em uma só unidade. Usando tecnologia do século XXI, a Emperor é considerada uma maravilha moderna por direito. O Emperor 1510 é robusto. Ele é feito de metal grosso, que é coberto por tinta em pó. Nós temos componentes muito bons, como interruptores de aço, iluminação em LED e cilindros elétricos para movimentação. Imagens em 3D foram o segredo para criar o projeto perfeito. A partir de cálculos de torção que consideraram seu peso e equilíbrio, foi criado a Emperor. O desafio era se ater ao conceito do formato de um escorpião e o formato de sua cauda, que fica atrás do usuário. Eu vi um escorpião um dia e perguntei a mim mesmo por que não tentar colocar monitores em uma parte que pudesse se mover para cima e para baixo e que permitisse que as pessoas entrassem ou saíssem enquanto ajustavam os monitores para trabalhar. Então eu projetei a estação ou o ambiente de trabalho baseado nesse conceito.
Com a capacidade de segurar 3 monitores de 24 polegadas ou somente um de 30 polegadas, a estrutura de aço reforçado se ajusta automaticamente acima de sua cabeça. A Emperor se inclina até 25 graus para uma posição relaxada nesse inovador sistema de trabalho. E isso exige menos força da parte lombar das costas. A estrutura de aço canadense de alta qualidade abriga 2 atuadores de 12 volts. Um para o assento ajustável e outro para a estrutura acima da cabeça. Chegando a uma altura máxima de 1,80 m quando completamente estendido, a estação de trabalho é incrivelmente estável e pesa somente 102 quilos. Feita para um super-herói, a Emperor 1510 traz um desenho inovador de altos conceitos da engenharia para a sua estação de trabalho. Então, sente-se, se conecte e divirta-se. O futuro já chegou. As scooters se tornaram um problema para o transporte verde. Os Segways sumiram do cenário. Hoje, o Boys Toys traz a você a mais revolucionária forma de transporte local. O Z-Board. Nascido a partir de um projeto antigo, surge um revolucionário meio de transporte híbrido que certamente deixará sua marca no mundo. Ben Foreman e Geoff Larson são os gênios por trás desse avanço tecnológico dos transportes locais. O Boys Toys se encontrou com Ben e Geoff em Pier Surf, em Hermosa Beach, na Califórnia. Tem 2 sensores nos pés que são ativados pelo peso. Então, eles respondem conforme o peso que você coloca. Se você se inclinar um pouco para frente, vai começar a se mover. E se inclinar um pouco mais, vai poder atingir 27 km por hora. Enquanto os skates tradicionais exigem que certa força seja feita para se mover, o Z-Board faz todo o trabalho por você. A magia se encontra no topo da prancha com 2 sensores incríveis. 2 discos pretos se encontram na parte da frente e na parte de trás da prancha. Essa tecnologia inovadora sente quando o usuário se inclina para a frente e aumenta sua velocidade. A pressão aplicada ao disco traseiro causa a resistência de freio, diminuindo a velocidade do skate. Usando o sensor traseiro, o usuário pode fazer com que o skate pare completamente mesmo em uma descida. Cada sensor avalia a força aplicada e envia essas informações até o microcontrolador embutido, dizendo ao motor a qual velocidade ele deve se mover. A prática do skate marcou seu lugar no mundo desde sua primeira aparição nos anos 70. E apesar de sua aparência ter mudado com o decorrer do tempo, nada foi tão drástico como o Z-Board. Tudo começou como uma ideia, um projeto de escola da Universidade do Sul da Califórnia. Eu morava a 2,5 km do campus e eu passava por ruas cheias de buraco e eu precisava ir e voltar de lá várias vezes ao dia. Nós pensamos que poderíamos fazer isso mais rápido se a gente combinasse a conveniência e diversão de um skate com a velocidade de uma bicicleta. As velocidades vão de 24 a 27 km por hora com um simples pisão, e tudo isso sem o risco de perder o controle. Quando a gente ligou ele pela primeira vez, ele não funcionou. Nós conectamos os fios e colocamos as peças e já era quase 4 da manhã. Nós fomos para fora no escuro e nos inclinamos pressionando o sensor dianteiro, mas ele começou a ir para trás. Então, estávamos 99% certo. Tudo o que precisávamos fazer foi mudar um conector e ele começou a ir para frente. Foi um daqueles momentos eureka. O Z-Board exige somente 5 horas de recarga e então está pronto para ir para as ruas. Seu co-criador, Geoff Larson, explica o mecanismo envolvido no skate motorizado. O Z-Board tem rodinhas de alumínio, um motor conectado a um sistema de tração e uma caixa muito resistente para a bateria. Essa proteção da bateria foi projetada no computador, cortada por lasers, moldada à mão e soldada à mão. Ela adiciona uma rigidez estrutural e também integra uma alça à sua estrutura, para que o skate seja carregado junto com você ou então para que fique trancado. Andar pelas ruas ou perto da praia nunca foi tão simples nem tão prazeroso. Analisando a longo prazo, ele não é somente uma revolução nos skates, mas também no transporte pessoal como conhecemos.
Bonita e poderosa, ela atinge sua velocidade máxima em segundos e passa pelas estradas mais difíceis sem esforço. Sua silhueta nos faz lembrar dos jatos militares, e essa foi exatamente a inspiração usada em seu projeto. Uma ótima ideia de um americano genial que desafia as estradas. O resultado, uma maravilha de duas rodas que tem muita emoção em todas as curvas. Do lendário inovador de motocicletas americano Eric Buell, veio a ideia visionária e tecnologicamente superior, a supermoto americana da história, a EBR 1190 RS. O Boys Toys viajou até Troy, Wisconsin, para revelar as incríveis supermodernas instalações onde Eric Buell e sua equipe levaram a tecnologia de motocicletas a um novo patamar, abastecido pela paixão. Eric Buell fala sobre tecnologia e engenhosidade de motocicletas. A EB 1190 RS foi projetada para ser uma moto altamente tecnológica, uma moto esportiva que chama a atenção dos pilotos que gostam de alto desempenho, mesmo que tudo nela seja baseado no uso de uma tecnologia de ponta. Antigamente ela fazia parte da Harley-Davidson, mas agora é independente e tem em primeiro plano a tecnologia avançada do mundo das motocicletas. A companhia de Eric Buell e sua pequena equipe de brilhantes engenheiros conseguiram fazer um impossível. Eles criaram uma supermoto do zero em somente um ano. O nosso maior desafio era como nós iríamos fazer uma moto que tivesse muita classe e que pudesse ser usada em corridas de alto nível com somente 20 pessoas em um ano. O processo começou com ideias de todos os membros da equipe, projetistas, engenheiros e até fabricantes de componentes de todos os lugares do mundo. A partir daí, a equipe foi para os computadores, onde usou a dinâmica conceitual de fluidos, ou DCF, que permitiu que pudessem prever o melhor formato aerodinâmico possível para que a moto atingisse sua velocidade máxima. Nós tentamos pegar peças para que uma peça tivesse 2, 3 ou até mesmo 4 funções. Então temos menos peças, mas peças bem mais complexas. Uma das inovações é o uso de 2 radiadores. Nessa moto usamos 2 radiadores, um na esquerda e um na direita, e não no meio, pois o ar que passa pelo radiador no meio da motocicleta acaba indo para o motor. Então, dessa maneira, o ar passa por 2 radiadores laterais e somente sai da motocicleta. Aquele ar quente não vai para o motor. A 1190 RS cria uma revolução em peças multifuncionais. O próprio quadro é um exemplo. Construído com alumínio super resistente, ele brilhantemente dobra o tamanho do tanque, eliminando a necessidade de um tanque tradicional, e assim reduzindo seu peso e permitindo uma velocidade mais alta. Até mesmo o motor tem várias funções. Além de impulsionar a moto, ele funciona como ponto de montagem da suspensão traseira e das pedaleiras do passageiro. Essa multifuncionalidade única permite melhor desempenho e peso reduzido. Nunca visto antes em uma supermoto é o sistema de disco de freio simples com pinça interna. O freio tem somente um disco ao invés dos tradicionais 2 e é montado na parte de fora da roda. Uma das coisas que fizemos com ele foi colocar uma entrada coletora que pega o ar frio e ela precisa ficar aqui, pois senão o ar bate no pneu e vai para o outro lado. Ele precisa ficar aqui. E a alimentação de fluido vem desses tubos e os leva diretamente até o rotor. E foi isso que fizemos para desenvolver o formato perfeito para que o freio pudesse manter o disco frio e para termos um sistema de frenagem mais leve. Outra característica que a RS usou para ter melhor desempenho e manobrabilidade suave foi a localização de seu escapamento. Estrategicamente localizado embaixo da moto, ele permite um centro de gravidade mais baixo e uma maior manobrabilidade nas estradas. A RS possui vários componentes e partes feitas de fibra de carbono. O resultado é uma supermoto meticulosamente projetada e que pesa meros 175 quilos. A vantagem dela ser tão leve assim é, primeiro, que quanto mais leve a moto, menor é a sua resistência para os freios, menor é o gasto dos pneus e maior é a facilidade de conseguir alto desempenho sem muitos cavalos de potência. A 1190 vai de 0 a 95 em menos de 3 segundos.
O motor V2 refrigerado a água da RS 1190 gera 175 cavalos. E apesar do lote inicial ter produzido somente 100 motocicletas, a lista de espera por ela é muito longa. Com seu inteligente sistema de centralização de peso, chassi reinventado e peso super leve, a 1190 RS é uma fera nas estradas e também nas pistas. Eric Bill e sua equipe estão localizados no topo da tecnologia das supermotos. Em meio ao céu azul, ele surge. Suas linhas únicas e intencionalmente sofisticadas chamam imediatamente a atenção de quem tem a sorte de vê-lo. Seus reatores sobre as asas surpreendem e assombram. Sua agilidade e destreza no céu são uma visão inesquecível. É um carro esporte dos céus. E quem tiver a sorte de voar em sua cabine comandada por controle remoto fará um voo refinado. O Honda Jet reimaginou o negócio de jatos a partir do zero. Uma mudança radical na aviação. O novo Honda Jet vinha sendo feito há uma década pela gigante do automóvel Honda e o tempo foi bem usado. O resultado de anos de avançadas pesquisas, inovações técnicas, testes de protótipos e engenharia humana é o mais avançado jato executivo leve do mundo. Boys Toys foi até Greensboro, Carolina do Norte, para ver as imensas instalações de produção do avançado Honda Jet. Para seu principal executivo, Mishimasa Fujino, o processo de criação do Honda Jet já dura mais de 12 anos. Eu me formei em engenharia aeroespacial, mas, infelizmente, no Japão, há muito poucas oportunidades para um engenheiro aeroespacial desenhar uma aeronave desde o começo. Trabalhei na Honda mais ou menos 2 anos, um pouco mais. Um dia, na hora do almoço, meu chefe veio e disse: a Honda decidiu começar um projeto de avião no próximo mês e eu vou transferir você. O engenheiro Fujino levou o projeto por vários estágios, criando um produto revolucionário. Eu não podia dizer que trabalhava em um projeto de avião, nem para a família, nem para outras divisões. Digamos, sabiam que a Honda fazia pesquisas aeronáuticas. A característica mais marcante do Honda Jet é a configuração exclusiva de suas turbinas colocadas em cima das asas. Fujino se lembra de quando fez o primeiro esboço. Sabe, por muito tempo tentei obter uma ideia nova, até que um dia, quando fui me deitar, eu já estava quase dormindo. De repente, a ideia veio de que poderíamos colocar os motores sobre as asas. Não achei papel. Então tirei uma folha do calendário que estava na parede e nas costas da folha eu desenhei o rascunho. Ele sonhou o impossível e depois o realizou. Quando o Honda Jet saiu do hangar, eu ainda não tinha visto o avião. Até então. Foi realmente um momento muito emocionante para mim. A montagem das duas turbinas turbofan GE Honda HF-120 sobre cada asa tem o efeito de reduzir drasticamente a resistência do ar, o que aumenta a velocidade e a eficiência do combustível. Encontramos a melhor posição em relação às asas para reduzir a resistência e isso nós conseguimos. Mas tiramos vantagem dessa localização nas turbinas também para maximizar a cabine. E além dos efeitos no desempenho, as turbinas montadas nas asas dão uma aparência que impressiona até os viajantes mais habituados. A cooperação entre Honda Jet e GE rendeu um poderoso jato mais forte do que qualquer outro. As turbinas desenhadas em conjunto pela GE e pela Honda são únicas e unem o que mais se procurava entre leveza e alto desempenho de combustível. A Honda redefiniu os padrões ótimos de desempenho, qualidade e eficiência nos céus. O fluxo laminar natural sobre as asas e o desenho da fuselagem foram desenvolvidos pela Honda em anos de muita análise e testes em túneis de vento. As asas do Honda Jet são construídas com painéis usinados de uma única folha de alumínio.
Para o desenho do Honda Jet, eu decidi usar um processo de usinagem, que é o máximo que se consegue obter manipulando uma peça única de material. Então não há rebites, não há qualquer emenda. Além de reduzir o número de partes do avião, isso dá uma superfície de asa totalmente lisa. Os princípios do fluxo laminar natural também se aplicaram ao nariz da fuselagem, reduzindo a resistência do ar em 10% em relação a outros jatos. Isso marcou um novo marco em materiais da construção de aeronaves. Quando falamos da fuselagem, o Honda Jet dispensa o alumínio para usar um composto mais leve e mais forte de fibra de carbono. Desenvolvida com uma avançada técnica que combina estruturas feitas com um sanduíche de materiais em forma de favo de mel e curadas em conjunto, o desenho da fuselagem permite aumentar o espaço da cabine, o desempenho e a economia de combustível. O Honda Jet tem curvas nos lugares certos, todas criadas por razões práticas. Não há uma curva. Não sei explicar, mas não há curva sem uma razão. Como, por exemplo, para minimizar a resistência ou maximizar o volume interior. E sempre combinando a melhor forma. O notável formato da cabine de comando serve para aumentar a altura para o piloto e é um indicativo do cuidado com detalhes que foi dado a cada pormenor desse avançado jato. O desenho da estrutura do Honda Jet tem o duplo efeito de reduzir o ruído na cabine e no solo quando o avião passa por cima. Com as turbinas montadas nas asas, não há transmissão direta de ruído ou vibração das asas para a fuselagem. Por isso, a cabine do Honda Jet é extremamente silenciosa. Imagine um construtor de aviões preocupado com o nível de ruído no solo e que fez algo para reduzi-lo. O Honda Jet é o topo da linha em muitos aspectos de desempenho. Tem altitude máxima de cruzeiro de 13.100 metros, o que lhe permite voar com segurança acima de quase qualquer condição climática adversa. Seu alcance é de 2.200 quilômetros, com 4 passageiros e tripulação. E ele precisa de uma pista de 1.200 metros para decolar e de 900 metros para aterrissar, o que lhe permite ir a aeroportos onde muitos jatos não vão. A capacidade de desempenho do Honda Jet está em cada centímetro de sua estrutura. Sua razão de subida é de 3.990 pés por minuto, sempre mantendo a eficiência de combustível. Esse superjato também emite menos dióxido de nitrogênio do que outros jatos executivos, o que dá a ele um perfil verde muito além do que outras empresas conseguem. A cabine de comando de última geração do Honda Jet permite que seja pilotado por 1 ou 2 pilotos. Para os passageiros, o Honda Jet é high-tech. Sua cabine é toda acionada por controle remoto, permitindo a manipulação de temperatura, som e iluminação do sistema de vídeo e até subir ou baixar as persianas. Maravilhando os passageiros com sua cabine controlável por controle remoto, maravilhando os pilotos com sua mobilidade e sensibilidade em voo, ou pela magnitude das inovações tecnológicas e de eficiência de combustível, este jato estabeleceu um novo padrão no mundo da aviação. Desde o início dos tempos, a habilidade de controlar o fogo teve papel crucial na vida da humanidade para iluminar, aquecer, cozinhar e fazer fogueiras no chão, ou em cavernas, ou em abrigos. Sem a devida ventilação, fazer fogo em casa sempre apresentou muitos problemas. Queimar madeira libera uma infinidade de emissões de hidrocarbonetos aromáticos, elementos extremamente cancerígenos. Boys Toys foi ver as lareiras do futuro e suas fontes alternativas de energia. De solar a eólica. E agora, bioetanol. Este último é feito geralmente de cana-de-açúcar, grãos ou milho. Na vanguarda da revolução do bioetanol está a empresa australiana EcoSmart Fire. A EcoSmart Fire é pioneira na criação de lareiras com baixa emissão de carbono. Fomos falar com o principal executivo, Alexander E. Byrne, para discutir as revolucionárias lareiras. Nós usamos o bioetanol, também conhecido como o álcool desnaturado, que é uma fonte de energia renovável e biodegradável, que queima de maneira muito limpa. Ele só emite dióxido de carbono, oxigênio também e vapor de água, que é quase a mesma coisa que respiramos.
O combustível cria uma bela chama alaranjada que não requer chaminé ou um escape. Portanto, a maior parte do calor gerado fica na sala. Cada aparelho da Eco Smart Fire se baseia no que chamamos de kit queimador. É um reservatório independente que contém bioetanol e que nos permite controlar a chama, que pode ter diferentes comprimentos, alturas e intensidades de calor. Com sua brilhante equipe de projetistas, cada lareira estilizada intensifica a estética do bem-morar moderno. A Eco Smart Fire começou a partir da ideia do que uma lareira deve realmente ser. E através dos anos, nós vimos que ela pode ser muito mais do que originalmente imaginamos. Nossa primeira lareira tinha um tamanho único, um tamanho com todo o conceito. O que temos agora é uma lareira independente que pode funcionar como uma peça de mobília ou fixa, embutida, que realmente altera a dinâmica de uma casa ou de um restaurante. A atmosfera da antiga lareira permanece, enquanto a aparência e o estilo são uma visão do futuro. E o luxo se casa com a energia eficiente e limpa em desenhos elegantes para o interior ou para o exterior. Segurança é a primeira preocupação em tudo que fazemos. É o principal. Nós mesmos regulamentamos as considerações de segurança da nova tecnologia, porque não havia leis nem padrões em comparação com uma lareira que queima madeira, onde não há regulamentação sobre a brasa ou sobre riscos potenciais. A outra coisa é que acende-se uma Eco Smart muito rápido, de modo que você liga ou desliga em questão de segundos. Quando se lida com uma lareira que queima madeira, pode levar horas para apagá-la. As lareiras entraram no século XXI com os conceitos da EcoSmart de lareiras ambientalmente conscientes e projetadas para usar tecnologia de ponta. O relógio é uma obra-prima, uma maravilha da engenharia e combina elementos da geometria euclidiana, das leis da física e de design avançado. Não estamos falando de um relógio qualquer, mas de um trabalho de arte em alta tecnologia que não só chama a atenção, como impõe respeito. Ele foi concebido e construído por um mestre artesão que olhou para séculos de tradição em relojoaria, com olhos de inovação e engenho criativo. No caso do ousado Cabestan Trapezium, o mestre relojoeiro de que falamos é Eric Coudray. Usando um trapezoide como base geométrica do desenho, Coudray jogou fora os livros da relojoaria tradicional. Em nossa busca pelas melhores tecnologias do planeta, fomos para a cidade suíça de Lorient. É aqui, em um modesto chalé, que Coudray faz relógios de alto nível, que ampliam os limites da micromecânica. Apreciem um grande avanço da moderna tecnologia relojoeira, o Trapezium da Cabestan. Boys Toys decompôs a tecnologia do que é considerado o relógio mais inovador do mundo. A ideia veio assim. Nós queríamos mudar a arquitetura do mecanismo do relógio. Normalmente, em um mecanismo habitual, as engrenagens estão deitadas. E a nossa meta foi pôr as engrenagens na vertical, para valorizar elas, para que a pessoa que usa o relógio possa vê-lo mais facilmente. O Trapezium levou mais de 2 anos de desenvolvimento. O formato trapezoidal, de que deriva o nome do relógio, permite uma visualização sem precedentes da mecânica por trás do relógio. De lado ou de trás, ver as engrenagens e barriletes do Cabestan trapezoidal e a mini corrente que o opera é impressionante. O tempo passa através de seu mostrador de cristal de safira. Esse nível de relojoaria abre um mundo complexo entendido pelos poucos artesãos que tornaram essas maravilhas modernas possíveis. O formato trapezoidal também determinou a localização do mecanismo. Pela primeira vez, o turbilhão está na vertical, na caixa. Turbilhão é uma palavra de origem francesa que quer dizer redemoinho de vento. E a palavra em relojoaria designa um dispositivo rotativo que contém o mecanismo na caixa. Inovação do século XV, o turbilhão compensa a força da gravidade para assegurar maior precisão na marcação do tempo quando o relógio fica em determinada posição. Realçando o avançado design, a coroa externa torna ajustar e dar corda no relógio uma experiência única. Os relógios Cabestan têm um pêndulo que trabalha conforme diferenças de temperatura. Como é uma fabricante muito pequena, a Cabestan tem a liberdade de criar mecanismos inovadores que ampliam os limites de design de relógios.
Sofisticados modelos em 3 dimensões ajudam no processo de criação. A maioria dos relógios usa mecanismos para criar o som de tic-tac para equilibrar o tempo. Cabestan usa um turbilhão para anular os efeitos da gravidade, portanto, aumentando a precisão. O Trapezium tem 2 turbilhões, o que permite compensar movimentos em qualquer direção. O que faz nosso produto ser muito avançado é o alto nível dos acabamentos. O acabamento de cada peça é feito à mão. Disponível em caixa de titânio escovado, polido ou natural, sua aparência ousada dá sensação de equilíbrio. A Cabestan só produzirá uma quantidade limitada de 135 unidades do Trapezium e prepare-se para abrir a carteira antes de ter um no pulso. O custo dessa impressionante obra-prima é de $250 mil. Este é um conceito novo e ousado em fabricação de relógios que traz a mecânica do século XV para o século XXI. Como seu nome indica, ele é envenenado e se move com a rapidez de um raio. Sua potência é de assombrar qualquer um e sua aparência rivaliza com os melhores carros esportivos. Renascido em Detroit, ele está maior e melhor do que nunca. O grande supercarro da América está de volta com tudo. Ralph Giles, presidente e principal executivo de marcas de passeio e de corrida da Chrysler, relançou a lenda. O mundo conhece esse carro com motor de alumínio V10 de 640 cavalos como SRT Viper. Boys Toys foi até Pebble Beach para falar sobre a tecnologia do Viper com Beth Perretta, da Chrysler. A produção do Viper parou em 2010. De lá para cá, a Chrysler passou por um momento de incertezas e o Viper foi descontinuado. Houve até um momento em que se cogitou vender a marca, mas com a reação da Chrysler, retomamos o projeto Viper. Construído na planta de montagem da Avenida Conner, em Detroit, base do Viper desde 1995, o novo carro foi repensado e retrabalhado em quase todas as áreas. O ícone americano renasceu superpotente graças às últimas inovações tecnológicas. O jeito de fazer um carro assim é ter uma equipe apaixonada. E a equipe SRT é pequena, engenheiros, projetistas e todos os outros trabalhadores. Todos somos muito entusiasmados, do primeiro ao último. Então, acho que essa paixão se reflete um pouco em cada SRT que construímos. O mais importante no SRT Viper é o sistema de transmissão V10. Montado à mão por técnicos especializados, o motor de alumínio V10 de 8,4 litros com válvulas no cabeçote é a personificação da força bruta. O ronco característico do Viper não deixa dúvida quanto à potência sob o capô. O modelo 2013 tem inúmeras melhorias em relação aos modelos anteriores, a começar pelo tubo de aspiração de alto fluxo feito de um composto ultraleve, novos pistões de alta resistência e válvulas de escape com sódio metálico. Como resultado, o peso do Viper foi reduzido em quase 12 quilos só no sistema de transmissão. Essa redução de peso, combinada com os 640 cavalos de força e as 600 libras-pés de torque, implica em duas coisas: mais potência e mais velocidade. A Chrysler retrabalhou o chassis com melhorias trazidas do modelo de corrida do Viper, como, por exemplo, a nova braçadeira de alumínio em X, que liga a suspensão a uma peça frontal fundida em magnésio. Essa mudança melhorou em muito a rigidez e torção do automóvel. Tanta potência precisa de controle, então usamos o sistema padrão de freios da Brembo. Temos suspensão ajustável, controle de lançamento, de tração e de estabilidade. Com tanta potência nesse carro leve, esses mecanismos são necessários para otimizar a dirigibilidade. Sob o capô, as melhorias são grandes, mas para muita gente o que torna o Viper único é seu incrível estilo. Intencionalmente unindo engenharia e design, a Chrysler refinou a aparência do carro usando novos materiais e avanços tecnológicos. Mas a altura e a silhueta, assinaturas do Viper, permanecem intactas. O Viper traz um novo capô de fibra de carbono,
e portas de alumínio, resultando em redução de peso e maior estabilidade em velocidade. O novo interior do Viper foi reimaginado com materiais nobres, arte e tecnologia. O volante é recoberto de couro, o painel também, tudo costurado à mão. O carro é feito à mão em Detroit. E quando você olha para ele, vê os toques pessoais que foram dados na sua construção. Também temos o que chamamos de dados de desempenho. E você pode medir seus tempos para fazer 400 metros, tempo de ir de 0 a 100 km por hora, rapidez de ultrapassagem. E pode comparar com seus amigos. É uma característica divertida. Se você for alguém que gosta de estrada, de fazer medições e registrar tudo para poder consultar depois e comparar, há grandes possibilidades de telemetria no carro. O Viper sempre foi o grande exemplo de potência e velocidade, mas com a equipe dinâmica da Chrysler incorporando novas tecnologias e materiais, os resultados são impressionantes. O SRT Viper é um ícone que renasceu.